Então, boa noite. É um prazer estar com vocês. Para quem ainda não me viu, eu já agradeço. Em nome da OAB do Espírito Santo, da diretoria da OAB, quero aqui, em público, deixar o meu agradecimento ao presidente da Ordem dos Advogados aqui do Espírito Santo, José Carlos Risque, por ter me confiado há quase 2 anos a instalação dessa Comissão de Direito Sistêmico aqui no Espírito Santo. Agradeço também a cada um dos membros que vieram comigo desde aquele dia e a todos que vieram chegando ao longo desses quase 2 anos. Nesse período, a gente teve, vamos dizer assim, muita sorte, né? Vamos assim dizer, ou muita força, ou muita vontade, ou simplesmente deixamos que as coisas acontecessem e elas fluíram. E uma das coisas que aconteceu foi a minha estada com o Luciano Alves, com a Eunice, que eu aqui, né, rendo a ela a minha homenagem. Ela não está aqui hoje, né, fiz o convite, mas ela está com um compromisso familiar, não pôde. Ela é a primeira advogada que instalou uma comissão no Brasil, então a ela também rendo a minha alegria de ter estado com ela nesses dias de quase 2 anos, né? Que a gente aqui se faz presente. E o Yuli, que também esteve conosco no primeiro dia que a gente instalou oficialmente essa comissão, né? Que a gente fez o evento de instalação. E ao longo dessa jornada, todos vocês, uns que a gente já teve o contato direto, né? Como o Luciano, a Olga, quem eu estou vendo aqui, tá, gente? E tantos outros. Então, hoje seria, assim, muito mais do que um lançamento. Acho que aqui a gente também está celebrando toda essa conquista que a gente teve ao longo desse tempo. O ano passado, a coisa não foi brincadeira para ser ou ninguém. E essa comissão foi uma comissão de muita alegria, apesar de tudo que a gente estava passando. Então, é com essa alegria que eu abro esse evento e a gente vai fazer, gente, mais um bate-papo descontraído do que aqueles eventos formais, até porque, gente, desculpa aí quem gosta, mas não combina comigo essas formalidades desse povo do direito. E aí, como é que a gente vai fazer isso agora? A minha palavra já acabou, tá? Não vou falar mais nada, chega, já falei de tudo. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, meu agradecimento. E a gente vai passar, eu vou passar para a Paula, que é minha companheirona, que foi a primeira que me disse sim, quando eu falei, Paula, vem comigo, que é a minha vice. Então, a Paula também vai falar uma palavrinha com vocês. Vai falar a Ludmila, em nome da coordenação e de todas as pessoas que trabalharam na cartilha. Depois a gente vai dar sequência. Se eu estiver errada, depois a gente acerta, tá? Depois a gente vai dar uma sequência rápida, a gente não vai ficar com um discurso muito grande, até mesmo para a gente poder abrir e conversar. Porque a nossa temática aqui é a postura do advogado aliás, o advogado com postura sistêmica e o Yuli como um juiz que trabalha com um advogado que tem postura sistêmica. Então, o nosso bate-papo hoje é nessa linha. Beleza? Então, um grande abraço e muito obrigada. Aí eu vou segurar um pouco a hora para a gente poder conversar, tá bom? Porque todo mundo adora falar nesse lugar aqui. Então, beleza? Vamos lá, Paula, agora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Querida, muito bem-vinda. Boa noite a todos. Saúdo aqui os palestrantes, os membros e os participantes deste evento. Como a nossa presidente falou, é uma honra fazer parte dessa comissão desde o início. A cartilha
ela nasce o desejo desde 2019, no nosso primeiro evento aqui no Espírito Santo, onde nós podemos ter a presença física aqui do Luciano, do Dr. Iuli, da Eunice, e a partir dali a gente vem pensando em como levar esse tema aos advogados. Então, eu só gostaria de dizer que a cartilha, ela não é um fim em si mesma, ela não é uma declaração única e concreta, mas é o início de um diálogo sobre os sistemas que estão presentes em torno do direito, que é um convite à abertura dos nossos mapas mentais e uma análise sobre nossa forma de advogar. Desde o momento em que recebemos o nosso cliente para uma primeira reunião, até a escolha do método adequado à solução daquele conflito, levando em conta as nuances que existem naquela demanda e nos indivíduos que a integram. Hoje nós teremos, como a Elciana falou, pessoas palestrantes aqui falando cada um da sua perspectiva, da sua vivência, e eu tenho certeza que será grandioso e que nós vamos aprender muito com vocês. Muito obrigada a cada um aqui presente. Eu passo a palavra à Ludmila. Obrigada, Paula. Boa noite a todos. É uma alegria que a gente inicia esse evento de lançamento da nossa cartilha do advogado com postura sistêmica, um projeto, como a Elci mencionou, a Paula também, que nasceu lá em 2019, e o professor Iuli foi o nosso convidado e que abraçou com muito amor e dedicação o nosso projeto junto conosco. Então, agradeço a Elci e a Paula por confiar no meu trabalho e agradeço imensamente ao professor Iuli por estar comigo nessa jornada, junto em todos os momentos. Foram muitas reuniões, né, muitas leituras e releituras, né, e muitos debates, e o quanto eu aprendi, né, com você, Iuli. Aprendo todos os dias, né, eu costumo dizer, eu aprendo todos os dias. Então, imensamente sou grata a você e cada um dos membros que participaram também conosco na elaboração dessa cartilha. Também foram várias reuniões com os colegas, né, e em vários momentos a gente achou que não ia dar conta, né, e aqui está esse filho, né, nascendo, digamos assim. Então, imensamente grata a todos vocês e também gratidão a cada um dos nossos convidados, Luciano Alves, Luciano Trindade, Marisa, que aceitaram o nosso convite de estar aqui conosco, compartilhando da experiência de vocês. Riane também, meu colega né, meu amigo, meu grande amigo de faculdade, de estudos da negociação, do grupo de estudos também, mediador, enfim, a gente troca sempre figurinhas, né, Riane? Então, imensamente gratidão a cada um de vocês e todos aqui que estão conosco, nos apoiando nessa caminhada, nessa jornada, e agora passo a palavra, então, para a Marisa, para compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco. A cada um de vocês, né, Marisa, Luciano, os dois, né, Luciano e Iuli e Riane, vocês vão ter em torno de 10 minutos. E aí eu vou fazer um troço que eu detesto, gente, mas eu vou falar com vocês quando tiver faltando 3 minutos para vocês terminarem, tá bom? Vamos lá. E depois a gente vai ficar aqui conversando mais um pouco. Que aí que é o legal. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, Marisa, um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço, começo agradecendo a você, a OAB do Espírito Santo, por essa possibilidade,
pela possibilidade de eu voltar aqui na OAB e trazer um pouquinho da minha experiência, e agradeço em nome da doutora Elciana por este convite e por todo o trabalho que tem sido feito, principalmente esse trabalho inovador de lançar mais essa cartilha. Agradeço imensamente a doutora Ludmila pelo generoso convite de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho, como vocês falaram, é um bate-papo, é trazendo um pouquinho da minha experiência, dessa caminhada de alguns anos, dessa postura que estou construindo. É uma construção diária. E eu começo falando que estamos aprendendo a ter esta nova postura como advogados, a ter esta nova postura no judiciário, estamos nos transformando. E aí, o que é? Como que a gente faz isso? Eu acho que muitos de vocês já estão aqui nessa caminhada, mas a gente começa por esse trabalho de autotransformação. Então, é um trabalho diário mesmo, é constante, a cada dia é um novo estudo, é um novo conhecimento, é um desafio a cada cliente você identificar qual a melhor técnica, qual a melhor estratégia, porque os conhecimentos são muitos. E não existe um conhecimento pronto, estamos desenvolvendo. Fiquei muito feliz quando eu vi essa cartilha, quando eu li ela, acessei o material dela, e o quanto ela traz de inovação, o quanto a comissão de vocês está de parabéns, doutora Ludmila aí, junto com o professor Yuli, trazendo esses conhecimentos inovadores, e eu tenho certeza de que todos os colegas que também estiveram envolvidos nesse estudo e nesse projeto. Eu fico muito feliz quando eu vejo lá na cartilha o conteúdo sendo ampliado, novos conhecimentos sendo abordados, novas técnicas sendo incluídas, e a gente começa a perceber e entender que não são só os princípios sistêmicos que o advogado com postura sistêmica precisa saber. Esse conhecimento vai muito além, e a cartilha trouxe de uma forma muito didática, muito explicativa, de forma objetiva, esses novos conhecimentos. Então, eu fico feliz quando eu vejo lá os conhecimentos das estruturais, do querido professor Matias Vargas e do professor Guilhermo, que o Yuli é fã, eu também sou fã, e para mim fez muito sentido quando eu comecei a estudar estruturais, porque eu acho que na advocacia facilita o nosso trabalho aprender alguns modelos das estruturas, e no dia a dia a gente vai pensando e elaborando e como aplicar essas estruturas na gestão de conflitos, considerando que o que a gente aprende, né, professor Yuli, não é voltado especificamente para o judiciário, são modelos de constelações, e que a gente aí devagarinho está experimentando, está transformando com êxito, com sucesso. O professor Yuli tem esses dados aí lá da vara dele, na comarca dele, e eu tenho a experiência no meu escritório, na gestão, na negociação, quando eu levo essas estruturas, quando eu aplico essas estruturas, e principalmente o quê? As perguntas. Então, quando a gente aprende a fazer as perguntas certas, a como administrar esse desencadear dessas perguntas, a gente chega no epicentro do conflito, como doutora Ludmila e professor Yuli desenvolveram recentemente um mapeamento estratégico do conflito. Então, a gente compreende que não basta olhar em volta, a gente tem que, sim, identificar onde se aplicam os princípios sistêmicos, se tem lealdade, se não tem lealdades, mas a gente tem que ir além. Se a gente realmente quiser, se a gente quiser ser gestor de conflitos, transformar os conflitos, a gente tem que ir além, a gente tem que dar um passo além. Esse passo além
envolvem esses novos conhecimentos, como a cartilha também traz, a contribuição da CNV, sim, da conflitologia, que Ludmila é experta e a gente aprende sempre com ela, o quanto tem de conhecimento, porque não basta a gente entender e compreender que existe um desequilíbrio na relação, que existe um conflito, mas como a gente transforma. E se um dos envolvidos não está pronto para a negociação, ou ele está numa escalada do conflito, como a gente encontra, e muitas vezes os próprios colegas propiciam essa escalada do conflito, como a gente reduz essa escalada do conflito? Estamos experimentando isso. Então, muitas vezes a gente consegue, usando sim essas técnicas, e muitas vezes ainda cabe ao Poder Judiciário essa decisão final. Eu sempre digo, o Poder Judiciário é sim, continua sendo sim, uma opção na gestão desse conflito, mas é como eu levo para os meus clientes. Quando a gente faz esse mapeamento do conflito, a gente identifica uma melhor estratégia naquele caso específico, como gerir aquele conflito. Então, a gente vê se a gente vai para uma negociação, se a gente vai para uma mediação, se a gente usa as práticas colaborativas, que traz um grande conhecimento para nós advogados. As técnicas das práticas colaborativas foi um divisor, como eu diria, um divisor de águas na minha profissão, porque foi uma das primeiras capacitações que eu fiz depois que eu fui estudar o pensamento sistêmico, e o quanto ampliou já, só com o estudo das práticas colaborativas. E só as técnicas ali no dia a dia que a gente aplica, muitas vezes a gente já consegue uma boa negociação e consegue um acordo. E quando não há acordo, esta nossa postura diferenciada com os colegas de não litigar, de não propiciar a escalada do conflito, e sim reduzir, olhar a outra parte, olhar o outro envolvido, entender a dinâmica do outro, por que eles estão naquele conflito, o que é muito maior que levam eles a estarem litigando, a estarem neste confronto, quando vai além do conflito, quando chega no confronto. E quando a gente começa a olhar todos os envolvidos, fica mais fácil de compreender. A gente tem mais facilidade de levar essa autorresponsabilidade para o nosso cliente, porque sim, continuamos sendo advogados, e aí temos que levar essa autorresponsabilidade, porque o conflito ele é construído sempre por todos os envolvidos. Não é só um que propicia esse conflito. Primeiro, para considerar esse conflito interno, que em determinado momento ele se manifesta de forma externa. E aí a gente levar essa responsabilidade para o cliente, dar a responsabilidade dele, levar para ele a consciência, o que significa um processo judicial, Marisa, o que envolve... faltam 3 minutos. Então, vou quase finalizando aqui. Para finalizar, então, eu gostaria de trazer um pouco essa responsabilidade para nós, acho que a maioria de vocês que estão aqui são advogados, falar um pouquinho, então, da importância das comissões, tá? Do estudo das comissões, através das comissões que a gente vai se desenvolver, que a gente vai levar esse conhecimento para novos profissionais. Eu gosto de pensar que somos a primeira geração que está estudando e tendo essa postura diferenciada no judiciário. Não somos melhores nem piores, só estamos fazendo diferente. E eu acho que a gente tem muito a contribuir para outros colegas, então eu volto a parabenizar a comissão da OAB do Espírito Santo, a Comissão de Direito Sistêmico, por esta cartilha. E eu digo que é um desafio, a gente tem um grande desafio, levar esse conhecimento, levar essa consciência que mais profissionais, principalmente, comecem a se autotrabalhar, porque se eu não passo por esse
profundo autoconhecimento, por essa profunda autotransformação, eu não tenho como fazer uma gestão do conflito do outro, porque aí necessariamente eu vou me vincular, vou me identificar com o conflito do meu cliente. E aí talvez eu não esteja nesse lugar de facilitadora. E aí muitas vezes eu vou sim propiciar inclusive essa escalada. O desafio é grande, que venham mais eventos como este, que venham mais debates, e eu volto a agradecer a todos vocês a minha participação. Estou aberta aqui a perguntas, o que vocês precisarem. Gratidão pelo convite. Obrigada, gente. Muito obrigada, minha querida amiga. É sempre um prazer te ouvir, um prazer ainda de você compartilhar com a gente toda essa experiência, sempre muito bem, muito boa. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Luciano Trindade. 10 minutos também, vou segurando lá no seu pé. Então, vamos lá. Boa noite a todos. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de celebração, no lançamento da cartilha, e também revendo algumas pessoas, alguns amigos, algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, outras que não conheço pessoalmente, mas acompanho bastante o trabalho e tenho uma profunda gratidão a todos por aquilo que eu já consegui aprender, né? Mesmo sem ter um contato anterior, sem um conhecimento pessoal anterior. Mas é isso, né? Hoje nós estamos nessa realidade sistêmica com essas possibilidades. Eu queria dizer que dar os parabéns para toda a comissão, na pessoa da Elciana, na pessoa da doutora Ludmila, que coordenou o trabalho, né? Na pessoa da vice-presidente, a Paula Maria. Muito interessante a cartilha, assim que eu recebi ontem, já fiz questão de olhar rapidamente, né? E consegui fazer a leitura de toda ela. E assim eu fiquei, de certa forma, um pouco impactado, porque com as coincidências, né? Então, vamos lá. A gente também, aqui no Acre, a gente está fazendo nós não combinamos, nós não sabíamos, né? Mas a gente, na terça-feira que vem, a gente vai fazer o lançamento da nossa cartilha, né? E, assim, eu vou encaminhar para vocês e vocês vão ver como há uma sintonia, né? Então, talvez seja o campo mórfico, né? Sem planejar, sem combinarmos, as informações estavam aí borbulhando, né, em evidência. É impressionante como, é claro que há um formato diferenciado, há uma linguagem diferenciada, mas, assim, a essência, a mensagem coincide, é muito semelhante, né? E nesse ponto, eu acho que nós nos fortalecemos, porque eu estava com certo receio, né? Um certo friozinho na barriga ou na espinha, com o lançamento da nossa cartilha, porque eu acho que ela vem... E agora, a nossa cartilha aqui, quanto à cartilha de vocês, da Comissão do Espírito Santo, eu acho que ela vem para preencher, né, um espaço que está aí, né, algo que é necessário, que talvez um esclarecimento, né, um diálogo, que eu até esperava que houvesse nos grupos das comissões e que até o momento não veio, que é a gente entender, né, isso, direito sistêmico, o que é o direito sistêmico, qual sua abrangência, qual
para onde caminha o direito sistêmico, quais são suas bases, né? E eu acho que nós estamos fazendo isso, né? E é claro, assim, nós não somos os únicos responsáveis por isso, mas estamos fazendo, né? E eu acho que, assim, nós nos fortalecemos. Vocês vão ver a nossa cartilha também. Acredito que vão se sentir fortalecidos com a nossa, assim como eu me senti, né? Quando eu li ontem toda a cartilha, eu me senti fortalecido, de saber, não, estamos no caminho. Existem pessoas profissionais de grande respeitabilidade, de profundo conhecimento e que estão em sintonia conosco. E é justamente esse espaço que eu vejo necessário, porque nós sabemos o que é o direito tradicional, o direito que está aí, que nós aprendemos, que nós trabalhamos e que nós temos profundo respeito por ele e que ele vai continuar, mas é esse direito enquadrado, né? A gente pode ter inúmeros adjetivos para colocar, mas é esse direito dessa visão mecanicista, cartesiana, binária, que só tem duas posições, o certo e o errado, né? Então, é um direito tradicional que está aí e que aí sim as máquinas, né, os computadores, a inteligência artificial talvez vai preencher e até tirar o espaço de muitos profissionais nesse direito tradicional. Mas o que é o direito sistêmico? O que é a proposta do direito sistêmico? A proposta do direito sistêmico é ampliação. Eu reflito que, assim, é até difícil definir sistêmico, pensamento sistêmico. Mas, é claro, nós, seres humanos, nós precisamos de símbolos, né? Nós, seres humanos, somos limitados. Como a gente não consegue ter o conhecimento infinito, a visão infinita, a gente precisa de símbolos, a gente precisa de definições. Então, a gente precisa de uma definição do sistêmico, do pensamento sistêmico, do direito sistêmico, para a gente se alinhar. Mas é meio paradoxal definir o sistêmico, porque ao definir, de certa forma, o sistêmico, de certo modo, a gente começa a encaixotar o sistêmico, né? E é esse cuidado, e que talvez a gente consiga transmitir na nossa cartilha, nós e vocês. E assim, embora a gente necessite da definição, necessite dizer o que é pensamento sistêmico, necessite dizer o que é direito sistêmico para alinhar entendimentos e para poder nos conduzir, há um grande risco da gente encaixotar e aquilo que que se propõe a ser sistêmico se transformar em mecanicista cartesiano. 7 minutos, tá? 3 minutinhos agora. Ok. Então, é nesse sentido, né, que eu vejo que a gente vem preencher um espaço, né? A gente vem lançar essas reflexões, a gente traz bastante conteúdo e a gente se fortalece mutuamente, né? Então, eu acho que a partir desse momento, nós e muitos outros profissionais vamos começar a atuar com mais confiança, inclusive, porque nós vamos perceber que profissionais sistêmicos sempre existiram, né? Acredito que todos nós, mesmo no direito, conhecemos aqueles profissionais que, de certa forma, têm uma postura sistêmica sem nunca ter ouvido falar em direito sistêmico. Se acredita esse ano. Nós vamos perceber também que a forma, as metodologias de desenvolvimento, de prática do direito sistêmico, de se avançar, de aprofundar na postura sistêmica, elas também são múltiplas, né?
Já foi falado em CNV, e eu sou encantado com a CNV, e eu tenho uma visão assim que o Marshall Rosenberg viu, assim como o Ken Wilber, viu o ser humano integral, porque o ser humano, ele é membro de diversos sistemas, mas ele também é um sistema, ou seja, cada pessoa é um sistema em si. Tem seu aspecto emocional, tem seu aspecto físico, tem seu aspecto transcendental, tem seu aspecto mental, e esses aspectos, essas dimensões, é como se fossem membros de um sistema, e elas interagem o tempo todo. Então, cada ser humano também é um sistema, e a CNV é uma ferramenta, uma metodologia fantástica de olhar sistemicamente o ser humano como um sistema. E é só um exemplo dessas metodologias. Então, a mensagem que eu quero dizer, ou as mensagens que eu quero deixar, é essa de que nós estamos numa grande sintonia. Talvez, assim, um ponto de contato seja o Dr. Yuli, que, de certa forma, eu sei que ele tem um contato grande com vocês, fez uma orientação, comigo também há uma grande partilha de informações, de conhecimento, ele também já contribuiu bastante com vários trabalhos meus, e, enfim, nós nos fortalecemos, estamos em sintonia e estamos preenchendo um espaço que estava aqui e que estava precisando ser preenchido, né? E dessa forma também nós estamos ficando na história, acredito. Obrigado. Luciano, eu que te agradeço. Você sempre com as suas falas tão pertinentes, e vamos, com certeza, terça-feira, também lá no seu lançamento. Eu fiquei sabendo da sua cartilha ontem pela Eunice. Então, assim, é muito bacana, né? A gente ver que o movimento é dinâmico, que o movimento é vivo. Então, não existe como a gente ficar querendo, realmente, o que você falou é bem pertinente, não tem como a gente ficar... Não, é isso, porque não é isso, não existe esse isso, né? A gente vai ter, assim, né? Eu vou abusar dele hoje, eu vou deixar o Luciano, porque o Luciano Alves, né, como o nosso mentor do lado emocional, ele vai dar uma ajuda a gente nessa questão humana, nessa questão dinâmica da vida, fechar esse primeiro bloco aqui. E agora, então, eu chamo o meu querido amigo Yuli, para aqueles que nunca me ouviram falar dele, é uma criatura maravilhosa que eu amo de coração. E, gente, eu vou deixar ele falar o que ele mais ama, depois de mim, da mulher e de todo mundo. E é o meu franjinha predileto. A palavra é sua, meu querido. Obrigado, Elci. Me parece que essa cartilha, gente, começou no ano de 2015, quando eu conheci o Luciano. Um cara fantástico, um cara incrível, e desde lá estamos juntos, de uma forma, nós estamos juntos. E uma relação muito boa, no sentido amplo, e no ano de 2019 ele me ligou do jeito dele, né? Ele falou assim: Yuli, vamos para o Espírito Santo. Eu, claro, você me chamou, é uma grande honra. E aí daqui a pouco ele liga de novo: rapaz, não deu certo, mas daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco ele ligou: vamos para o Espírito Santo. Vamos, claro. Eu saí daqui de Maceió, fui para o Espírito Santo no dia 27 de novembro. 27 de novembro, conheci a Elci. A Elci me buscou no aeroporto, muito solícita, me levou para um hotel, eu descansei, um hotel maravilhoso. Isso no dia 26, no dia 27, nós fizemos uma palestra, conheci muitas pessoas, dentre elas a Ludmila, que me disse, surpreendentemente,
e conheci a IOPT. E, na época, em 2019, pouquíssimas pessoas no Brasil conheciam a IOPT ali. E foi um encontro muito interessante, foi talvez um dos melhores encontros que eu já fiz, viagens que eu já fiz. E depois eu voltei, no mesmo dia, voltei para Maceió, muito feliz que o encontro foi bacana, né? E fechou o aeroporto de São Paulo. Eu dormi no aeroporto, dormi literalmente ali naquela negócio, agora foi uma confusão danada, mas eu estava tão assim, contagiado pelo clima que foi, tanta positividade, que tranquilo, beleza. E no dia seguinte, aquela coisa, né, do tudo certo, né? Eu tinha uma audiência no dia seguinte e não é que eu cheguei e deu tudo certo. Deu tudo certo, gente. E aí, depois, a gente continuamos, veio a pandemia, e eu vejo tanta gente aqui que eu conheço nos acompanhando, a Elce, a Olga, a Flávia, que devia estar, né, rezando, mas não está aqui. Mas, então, fico muito feliz com esse convite, e também o convite de ter participado desse momento e falar para o Luciano que nós somos juntos desde 2015, né? O Luciano, a Cornélia, junto com o Luciano. A Cornélia dizendo: você conhece o Luciano? Conhece o Luciano? Desde o Luciano é muito bom, ele é sistêmico. E está aí o resultado, a sincronicidade, tudo junto, e feliz da vida por esse momento. A cartilha foi feita com muito carinho, nós fizemos, a equipe fez, eu coordenei, e acredito que ela traz uma nova versão, não respeitando bastante as pessoas que começaram, a doutora Eunice, mas, como o Luciano falou, agregando também algo que nós entendemos que seria interessante para a utilização do que se chama advocacia sistêmica, direito sistêmico, advocacia sistêmica. Eu participei como professor, não só como juiz, mas mais como professor mesmo, de ver colegas advogados atuando, ver como que acontece, relatos na aula, o que vem, muito também da experiência da Marisa, muito da experiência da Ludmila e também de outras pessoas, colocando ali no papel e sempre pensando em como servir, né? Como servir uma nova forma de atuar. E eu tenho certeza que não é definitivo, nós temos isso em mente, nós temos em mente que pode ser acrescidos, nós colocamos ferramentas como comunicação não violenta, negociação, conflitologia, que são pontos que nós estudamos na segunda onda do direito, chamo de segunda onda do direito sistêmico, né? Que são essas ferramentas, e nós colocamos uma pontinha ali, né, do mapa estratégico do conflito, que nós já entendemos que é a terceira onda do direito sistêmico, onde já começa a ver questões de trauma, questões de psicanálise, modo de defesa do ego. Então, aproveitem, leiam bastante. Quem tiver dúvida, por favor, entre em contato. Flávia, pode entrar em contato, eu não cobro para tirar dúvida, tá? Tranquilo. E estou muito feliz por fechar esse pacote, fechar esse ciclo, que começou lá em 2015, ao conhecer o Luciano, ao ele me convidar para a Vitória,
ao comer aquela moqueca de banana com a Elciane, e depois aqui o contato intenso com a Lu, e a gente fechando esse ponto, essa cartilha aqui, nesse dia de 27, não é à toa que lá foi 27, e aqui 27 de agosto desse ano. Muito obrigado, e muito obrigado, Elcio, pelo convite, Lu e Lu. Os 3 Lus aqui, muito obrigado, e obrigado a vocês todos. Encerro aqui. Olha só, viu a diferença de advogado, gente? Olha que coisa, hein? Mas você está em enganação, hein? Isso é enganação. Riane, a palavra é sua, meu querido. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aí a oportunidade, o convite de poder estar aqui falando com vocês. Sou um capixaba da Gema, amigo de vários aqui. Eu amo as pessoas dessa comissão, são pessoas fantásticas. Elciana, presidente, Paula, Ludmila, Gabriela, Gustavo. Gostaria de falar o nome de todo mundo, né? Porque eu acho que a gente que mexe com gestão de conflitos gosta de falar pelo nome, né? Sempre perguntar como gostaria de ser chamado. Então, assim, Elciana me fez esse convite. Eu falei, Elciana, mas como que eu poderia contribuir numa palestra como essa? Talvez seja pela uma experiência na área da advocacia que eu trabalho, né? Eu trabalho com advocacia ambiental e já vem há muito tempo eu e a Elciana falando sobre questões sistêmicas, sobre o direito sistêmico, e aí eu falo, Elciana, para mim algumas coisas são até óbvias, porque a sustentabilidade e o direito ambiental, ele é ele é transdisciplinar. Então, a visão é sistêmica. O meio ambiente ele é uma questão holística, uma análise holística. E trabalhar hoje com a prática ambiental, a prática do desenvolvimento sustentável, né, exige da gente essa visão sistêmica, esse novo olhar, um comportamento diferenciado com relação ao tratamento dos conflitos ambientais. Eu digo que não é que é a resolução deles, mas uma forma de enfrentar esses conflitos, né? E aí exigem de nós esse olhar que essa cartilha que vocês da Comissão de Direito Sistêmico criaram, né, é uma cartilha que faz um convite a uma reflexão com relação, eu digo, àquilo que o artigo 133 da Constituição fala que é papel do advogado, né? Dizem que o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu sempre gosto de falar isso. Que administração da justiça que nós advogados queremos, né? E assim, essa forma da nova dinâmica e complexidade desses conflitos do século XXI exigem de nós essa forma de tratamento diferenciado. E aí, de experiência até mesmo na parte ambiental, pegando aí conflitos, problemas que até hoje se estendem como o maior desastre ambiental da história de Mariana. Imaginem se lá atrás, em 2015, eles tivessem tido essa visão sistêmica, essa forma de gestão integrada, de tentar entender que aquilo dali não era só um problema ambiental, social e econômico, mas é um problema político, ético e cultural, que exige esse olhar, essa visão de um diagnóstico prévio. É um conflito que exige uma ciência de conflitologia totalmente diferenciada, né, de uma análise. E, além disso, não olhar o olhar técnico meramente das ciências, mas estamos tratando de pessoas ali envolvidas que sofreram os efeitos. E aí, quando se trata de pessoas, há essa análise, né, de você observar e rebuscar a outras ciências da psicologia, ciência da sociologia e várias outras para poder enfrentar aquele problema. E isso, como sempre desde a faculdade estudando essa temática, percorrendo pelo mestrado e doutorado, a gente observa essa necessidade dessa postura de nós como advogados. Gosto muito de uma expressão que o professor Ricardo Goretti muito usa, um grande profissional aqui, professor nosso do Espírito Santo, que às vezes nós não somos advogados, nós somos gestores de conflitos, né? Então isso exige uma nova postura nossa, um novo olhar. E essa cartilha ele faz esse convite de reflexão para a advocacia capixaba, para que a gente possa olhar esse modelo
e entender que enfrentar conflitos nessa nova era aí, desse século XXI, exigem competências, atribuições e funções diferenciadas de nós, né? E eu fiquei bastante feliz pela leitura rápida que fiz da cartilha, gostei muito das abordagens que vocês fizeram. Como disse aí a colega Marisa, é uma construção, é um trabalho de construção. Se falar que eu sou sistêmico, eu não sei, porque eu ainda estou em processo de construção, e eu acho que esse direito sistêmico, esse olhar sistêmico, nos faz um convite aí para o que todas as universidades do mundo hoje mais trabalham, que é a questão da empatia, a questão do mindfulness, a questão da felicidade e a questão da resiliência, né? São pontos muito importantes aí que a gente precisa abordar. E aí, meu agradecimento, Euceana, Ludmila, Paula. Também gostaria de falar bem da designer gráfica da cartilha, gostei, Gabriela, também, nossa mestre aí no capixaba, da área da comunicação não violenta. Parabéns também a todos aí que estiveram envolvidos nesse trabalho maravilhoso, e este é o início dos debates, né? Não para hoje, mas um debate constante aí, que essa comissão consiga levar essa pulguinha, essa reflexão para todas as comissões da OAB Capixaba, tá bom? Grande abraço para todos e obrigado. Muito obrigada, Riane. Acho que essa fala sua é bem pertinente a tudo que a gente está refletindo aqui. Como bem você disse, a gente sempre conversa muito, troca muitas ideias, e essas questões do que é sistêmico, independente de como chegamos aqui, neste lugar, e sempre cabe mais um, e isso é tão verdade, que eu estou aqui administrando, toda hora está chegando um aí, ai, cadê o link, cadê o link, cadê o link? Por quê? Porque isso precisa de ser assim, isso precisa de ser aberto, isso precisa de ser construído, isso não pode nunca a gente ter a pretensão de dizer que porque conseguimos colocar alguma coisa no papel, é que aquilo ali é desse jeito. Então, talvez o nosso grande volume de processos hoje parados, ele esteja justamente por tanto vadimeco que a gente tem por aí. Talvez se a gente não tivesse escrito tanto, né, enquadrado tanto, talvez hoje a gente conseguisse sentar, né, e não vamos dizer que não ia ter conflito, mas quem sabe a gente ia conseguir sentar e administrar, né? Sermos mesmo gestores até dos nossos, né? Esses dias eu falando com o Riane, falei, Riane, é difícil quando a gente não sabe colocar as técnicas para a gente, né? Ou troço difícil, mas é por isso que a gente convive um com o outro aqui. Muito obrigada. Luciano Alves, cadê você? Está lá com a câmera, você está por aí? Estou, sim. Então, agora ajuda a gente aí, Luciano. Como é que a gente faz para continuar a ser sistêmico nesse movimento de vida, nesse movimento de um dia atrás do outro? A palavra é sua, meu querido. E gratidão, né? Você sabe que, vamos dizer assim, nossos caminhos estavam traçados nas estrelas, né? Assim como de todos aqui, mas eu e você fomos o nosso início, né? Vamos lá. Muito obrigada, Luciana. A palavra é sua. É muito bom ouvi-los e perceber o quanto esse movimento tem crescido, né? E crescido de uma forma muito única, porque esse movimento ele é um processo da sua experiência quando você comunica, quando você desenvolve a sua postura e a sua prática sistêmica. A gente acaba vivendo o pensamento sistêmico como um campo de infinitas possibilidades, porque são muitos sistemas atuando dentro de uma perspectiva sistêmica que traz essa possibilidade de dialogar. Então, parabéns pela iniciativa, por essa
segunda cartilha, eu fiquei sabendo do nosso amigo lá do Acre, essa terceira cartilha que está sendo lançada agora. Parabéns também. Essa é a matemática sistêmica de multiplicar esse conhecimento, de poder falar da sua experiência. Isso, sim, traz um resultado muito mais visceral e prático para o desenvolvimento. Elciana, gratidão pelo convite, a toda essa equipe linda da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Espírito Santo, a OAB do Espírito Santo, a Ludmila, a Paula, o Yuli, que está nesse movimento também junto com vocês na construção dessa cartilha, e a todos que contribuíram de forma direta e indireta para esse movimento estar, de alguma forma, se materializando, né? E como eu sempre falo, é um processo que foi materializado a partir da experiência, da percepção de cada um que contribuiu com o campo dessa cartilha, né? De outras cartilhas que estão acontecendo por todo o Brasil. Eu fico pensando que o direito sistêmico ele surge através da experiência de um magistrado, né? Doutor, e desse movimento maior, a força do direito sistêmico foi puxada pelos operadores do direito, da advocacia especificamente, né? Que tomou o campo digamos assim, de força dentro da prática do direito sistêmico, porque o Sami, ele por ser magistrado, ele trouxe essa perspectiva do direito dentro daquilo que foi a prática dele e disseminou isso através dos operadores de direito, através da advocacia sistêmica. E eu sempre lembro que a constelação familiar é uma pequena parte dentro do pensamento sistêmico, né? O pensamento sistêmico ele é muito amplo. E quando a gente fala em direito de uma forma muito natural, o direito também ele é muito amplo, né? Então, quando a gente também fala na perspectiva do que é um campo de experimentação, do que são sistemas, do que é sistêmico, a gente está falando de uma perspectiva também muito ampla, né? O campo da própria experimentação do pensamento sistêmico através de uma pequena parte, que é a constelação familiar, onde tudo começou como um sistema diante de muitos sistemas, e o sistêmico nada mais é do que a possibilidade da gente estabelecer a forma como os sistemas se manifestam e dialogam dentro de um campo de experimentação, né? Um campo, sistemas e sistêmicos dentro dessa perspectiva. E quando eu estava lendo a cartilha e ampliar a percepção para além das constelações familiares, trazer outras partes do pensamento sistêmico para dentro do direito sistêmico, que é uma outra parte, né? Então, a gente está falando das constelações estruturais, das constelações organizacionais, da constelação familiar, do IOPT, da conflitologia, da comunicação não violenta, da justiça restaurativa, como campo de experiência único, e essas partes contribuindo para o direito sistêmico e para o judiciário, de uma forma geral, crescer e poder, de alguma forma, ter uma perspectiva diferente. Para além do conflito que é visto diariamente, a gente está necessitado, na realidade, os operadores do direito, de uma forma geral, e todos nós, a gente está falando, na realidade, do princípio de relacionamentos. A gente está falando do princípio de seres humanos que se relacionam de uma forma geral, né? E, dentro desse lugar, a gente busca olhar de uma forma mais humanizada, começando com a humanização comigo, né, comigo mesmo, e, consequentemente, com o outro. Então, esse movimento ele é incrível porque ele só tem força quando eu estabeleço esse movimento de olhar para o meu próprio sistema e para a minha própria história e tomar conta daquilo que é meu. Consequentemente, eu vou ter força para estabelecer um movimento em torno de mim na minha prática dentro do direito sistêmico ou dentro da aplicação do direito em qualquer área que seja. Então, percebam que essa amplificação ela se torna muito, ela é única dentro do campo da experiência, né? E o direito sistêmico, para além de um papel escrito de uma cartilha ou qualquer que seja o movimento, ele é uma experiência única, humana, né? Da forma como cada um de nós se relaciona. Então, se eu tenho uma perspectiva ainda enrijecida dentro de algumas crenças, eu vou ter uma perspectiva dentro do direito sistêmico também enrijecido. Se eu tenho uma perspectiva mais humanizada, eu vou ter uma perspectiva mais humanizada. E eu adoro a forma como o Yuli manifesta essa integralidade, né? Essa integração de tudo que ele aprendeu dentro do pensamento sistêmico, de várias abordagens,
e pega todos esses conteúdos incríveis e coloca isso no papel e coloca isso na prática dele. Isso traz um nível de diferenciação muito grande para aquilo que ele é como ser humano e como um juiz. Então, eu quero deixar a minha gratidão ao Iuli e a todos vocês que, de alguma forma, têm estabelecido esse movimento de crescer dentro do direito sistêmico. Muitos de vocês foram meus alunos, então, assim, é muito lindo ver vocês estabelecerem esse movimento da amplitude de amadurecimento, né? Estamos precisando de mais prática, mas muito mais prática mesmo, e a prática é algo que vai estabelecer um nível de conexão profunda, visceral com cada um de nós, na sua atuação como operador de direito. Eu sou neuropsicólogo, não entendo absolutamente nada de leis, não posso falar desse lugar nunca, eu falo apenas da forma como o ser humano se relaciona, né? E de que forma que esse ser humano se relaciona. Porque não é o conflito em si, né? O conflito ele é o menos importante. A gente precisa compreender aquilo que motivou aquele conflito a acontecer, ou seja, ele antecede a consciência, né? Essa consciência da percepção, não do conflito ou dos fatos, mas aquilo que fez aquelas partes gerarem conflito. Isso é mais essencial dentro do nosso olhar, e isso começa com cada um de nós. Então, assim, gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje. Espero que esse movimento, que essa cartilha e tantas outras cartilhas e muitas outras comissões de direitos sistêmicos que estão se espalhando por todo o Brasil possa fortalecer. E aquela teoria do centésimo macaco, né? Acreditamos que um dia esse movimento possa, de alguma forma, reverberar nas almas e nos corações da maioria dos operadores do direito, que isso possa gerar uma consciência crítica imensa para que a gente possa, de fato, começar o processo da auto-humanização e, consequentemente, da humanização da prática profissional dentro do judiciário. Tá? Um beijo no coração de vocês, gratidão mais uma vez a Elciana e a Comissão de Direito Sistêmico da Comissão de Vitória, e a doutor Iuli por esse incrível trabalho, e a todos vocês que têm contribuído de forma incrível para a transformação da sua prática profissional e para você como ser humano. Um beijo no coração de vocês. Olha, gente, é muita alegria, né? A gente está aqui nesse lugar, nessa noite de sexta-feira, foi tudo tão corrido, e eu falei, gente, não dá para passar para setembro, a gente já está jogando, né? Não é quando setembro chegar, vai precisar de ser agora, e o Uli trouxe uma coincidência aí, né, do dia 27 de novembro, da primeira vez que a gente esteve juntos, e 27 de agosto. Eu sou muito grata por esse momento aqui, isso diz muito para mim em todos os sentidos. Grata porque foi por meio dessa comissão, deste lugar, que eu voltei para um lugar que eu não deveria ter saído. Eu fui advogada durante 20 anos, de 30 trabalhando dentro de uma instituição financeira. E ao me aposentar, eu disse, não quero nada com advocacia. Chega disso, não quero saber disso. E foi justamente nesse lugar, fazendo este caminho, que eu disse, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? É esse lugar, sim, que eu quero estar. Talvez não da forma como eu vim fazendo esses anos todos. Eu sou especialista em direito digital há mais de 20 anos, imagina, direito digital, um troço lá 20 anos atrás, quem sabia disso, quem falava disso. E por incrível que pareça, esse direito digital, o que mais me impressionava nele era justamente o lado humano que a gente precisa de colocar o olho nele. Então, ou seja, Luciano Trindade, o dia que alguém disse para mim que era direito sistêmico, e eu fui olhar o que era, eu disse, nossa, mas é esse negócio aí que é direito sistêmico? Eu sempre fui isso. Então, ou seja, de verdade, pela fala de todos aqui, nós somos sistêmicos, né? Cada um tem o seu sistema interno e somos sistêmicos aonde estamos. E quando a gente
percebe que, de verdade, esse estar não é nesse quadrado que a gente está, e sim é nessa essência que somos nós, que o Riane trouxe, né, a questão ambiental, que é essencial para todas, para a nossa vida. Então, eu acho que é isso. E eu realmente, assim, eu não tenho mais palavras para agradecer tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu quero abrir a palavra aqui para as perguntas, tá? Podem abrir o microfone, vamos manter o microfone fechado daquele que não está falando, mas podem fazer perguntas, vou coordenar aqui, mas o microfone de vocês está com vocês com autonomia. Então, podem abrir, podem fazer pergunta. Eles estão aqui agora para a gente bater o grande papo que a gente prometeu ser esse encontro de hoje. Boa noite. Eu posso fazer pergunta? Vamos lá, olha só esse Brasil. Fala de onde que você é, minha amiga. Olha só. Boa noite, doutora Elciane. Eu sou de Manaus, faço parte da Comissão OAB Jovem Amazonas e venho aqui virtualmente abraçar e prestigiar esse evento maravilhoso. Bem, eu estou no 10º período do curso de Direito, me formo esse ano, se Deus quiser, e eu queria saber a opinião dos colegas, qual a importância da advocacia sistêmica, aliás, iniciar a advocacia nos moldes da advocacia sistêmica. Qual é o objetivo, qual é, assim, os benefícios, principalmente para o meu cliente? Você quer direcionar a pergunta? Ou... Não, fique à vontade. Todos são brilhantes, acredito na resposta. Vamos lá. Marisa, Luciano, Riane. Vamos lá, os advogados, né? Eu posso dar minha contribuição, vamos lá, sim. Marisa. A Ludmila também depois contribui, enfim, tem mais gente aqui. Elaine, né? Muito boa a sua pergunta. E eu diria assim, parabéns primeiro para você, porque você nem se formou ainda e você já está aqui buscando este conhecimento, que nós, depois de muitos anos de advocacia, estamos aprendendo a como advogar com uma outra postura. Eu diria que você vai começar a sua advocacia já com essa postura, porque nada mais é uma postura interna sua. A aplicação das leis, da jurisprudência, você vai fazer da mesma forma, tudo que você aprende na faculdade, tudo que você vai continuar estudando depois. Mas o que vai mudar é internamente, principalmente você, como o professor Luciano sempre brilhantemente fala, a sua experiência interna, como você olha para os seus conflitos, como você olha para o seu sistema, como você se posiciona no seu sistema, que atitude que você tem de resolver os seus conflitos, como você resolve. E aí você pode ir para esse lugar de advogada sem querer salvar o cliente, porque a gente aprende na faculdade normalmente que a gente tem que salvar o cliente. E o cliente traz todo aquele peso do conflito e a gente pega esse peso com tudo para salvar, porque no fundo a gente também queria salvar alguém no nosso sistema, ou a gente mesmo se salvar de algumas coisas. E quando você começa a sua profissão já com este olhar, que você não vai salvar o seu cliente, você está ali para facilitar ele encontrar uma boa solução, que pode ser de forma consensual ou litigiosa. É o cliente que vai decidir qual o melhor caminho para ele na solução daquele conflito. Mas eu diria que a sua advocacia começa mais leve, você com esta postura de facilitadora, você sabendo se validar, se valorizar,
cobrando valor justo pelo trabalho que realmente você vai entregar para o seu cliente, sabendo cobrar o valor justo por aquilo que você está entregando. Enfim, eu sei que tem que ser breve aqui, eu falaria muito mais, mas eu diria assim, você está no caminho certo, continue estudando, continue participando. Eu não sei se tem comissão na sua cidade, já vá atrás para criar uma comissão, para estudar com os colegas, e o que precisar, a gente está à disposição. Algum outro colega quer acrescentar aí? Não é uma coisa linda da gente ver uma criatura no 10º período com essa luz toda, com essa empolgação? Quer falar, Luciano? Vamos lá. Sim, eu vejo assim, dentro da pergunta que a Elaine, né, colocou, dos benefícios ou das possibilidades, né? Eu vejo assim, possibilidades para o profissional. Nós temos pesquisas feitas não só no Brasil, como em diversos outros países, demonstrando assim que as profissões jurídicas, elas, de certa forma, elas desgastam bastante o profissional do direito. Porque é aquilo que nós falamos, esse modelo tradicional do direito, ele vive do conflito, de alimentar o conflito. Se nós partimos de uma posição de que só existe o certo e o errado, para eu estar certo, eu preciso provar que o outro está errado. Então, é um modelo que afasta, é um modelo que opõe, é um modelo que cria, que intensifica o conflito. E o profissional do direito, para trabalhar, é claro que existem profissionais que têm uma capacidade de trabalhar dessa forma. Mas muitos profissionais, muitas pessoas se formam em direito e seguem nas carreiras jurídicas, nas várias carreiras jurídicas, e não conseguem conviver com isso, né? Com essa intensidade do conflito. E por isso é uma das profissões que mais desgasta, né? Quanto o profissional, ele busca a profissão com aquela intenção de resolver conflitos, de promover a paz, de ser um pacificador. Quando ele vai atuar, ele acaba encontrando uma realidade onde ele acaba se percebendo, quando ele consegue ter consciência daquilo que faz, ele acaba percebendo que muitas vezes ele intensifica os conflitos. Então, essa forma que nós falamos de exercer o direito sistêmico, de praticar o direito sistêmico, não parte dessa perspectiva. E é mais um retorno às origens antigas das profissões jurídicas, que eram entendidas como pacificadores, né? Então, nós vamos, daí vamos encontrar exemplos ao longo da história daqueles sábios, daqueles antigos pacificadores nas comunidades, nos povos antigos, que tinham a função de justamente unir as partes, de resolver o conflito. Né? E nós vamos ter o exemplo do Gandhi, né? Aquela frase que sempre se faz referência do Gandhi, que era um advogado, e que ele diz que descobriu, né, a essência da advocacia, que é unir as partes e não intensificar o conflito. E por isso traz benefícios para o profissional. E também benefícios para o cliente, né? Nós temos que observar que, em média, todo ano, se iniciam cerca de 30 milhões de processos no Poder Judiciário. E há um acúmulo de aproximadamente 80 milhões de processos no Poder Judiciário. Quando se vai verificar por que essa hiperjudicialização, toda essa conflituosidade, o que tem se constatado é que há muita repetição de processos, né? Ou seja, muitos processos, eles terminam, são extintos, são sentenciados, o juiz profere uma sentença,
mas depois aquelas partes acabam retornando para a justiça com uma nova ação, porque o conflito não foi resolvido. E já se é constatado também que, apesar de todos os esforços do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais, para que haja conciliação, há um alto índice de conciliações que são forçadas e os acordos não são cumpridos, né? O porquê disso? É porque, sem a visão sistêmica do conflito, é difícil se alcançar uma solução adequada para aquele caso, né? Então, o direito, essa perspectiva sistêmica no direito também traz benefícios para o cliente, no sentido de encontrar a solução mais adequada e construir a solução mais adequada para a real resolução daquele conflito. Não apenas encerrar o processo. Encerrar o processo não significa que é resolver o conflito, né? Então, o direito sistêmico, como o colega Luciano Alves colocou, o importante é chegar na essência, não no aspecto formal, mas na essência. E, então, o direito sistêmico, essa perspectiva, traz benefícios tanto para os profissionais quanto para o cliente, no sentido de construir a solução mais adequada para o conflito. Muito obrigada, Luciana. Está satisfeita, Elaine? Entendeu? Com certeza, com certeza. Então, muito obrigada, colegas. Carolina? Olá, boa noite. Boa noite. A minha dúvida é assim, na verdade não é uma dúvida, né? Eu queria sugestões, talvez. Eu sou advogada aqui de Porto Alegre e estudei na PUC. E desde o início da minha faculdade, estágios, eu sempre fui muito litigante, né? Tive exemplos de advocacia litigante, nunca me foi ensinada essa postura sistêmica, né? E por cansar do litígio, acabei conhecendo o Yuri, que me indicaram, e agora eu estou fazendo os cursos com ele. E o Luciano Andrade falou que tem vários advogados que são sistêmicos e nem sabem. Para te ter essa postura sistêmica, para mim, é uma caminhada para conseguir alcançar essa postura sistêmica, né? Não é se quero ser sistêmica, vou ser sistêmica. Então, além eu estou buscando isso, né? Ter uma postura sistêmica. Uma das formas que eu estou buscando isso é fazendo os cursos maravilhosos do Yuri, né? Tem alguma outra forma para a gente buscar essa postura sistêmica? Porque a gente até tenta, quando vê, a gente já está voltando lá naquela postura litigante, da gente se dar conta, tenta voltar. Tem alguma outra sugestões para a gente poder conseguir ser ou ter essa postura mais sistêmica? Eu vou falar um pouquinho, mas depois eu vou pedir o Riane para falar, porque o Riane, ele é mediador, né? E tem outras formações e outras visões. Você viu que ele estava te trazendo questões ambientais aqui. Então, o Riane também vai poder ajudar nisso. Quando eu falo, e muitos de nós aqui, e eu vou falar uma coisa assim para você, é uma bolinha de cristal que não vai demorar muito, você também vai chegar à conclusão de que você também era sistêmico. Porque isso é a nossa natureza, O que pode ter acontecido, e o que acontece muito, a gente entra dentro de uma faculdade que ela te ensina a ser litigante, né? A Elaine está tendo um privilégio que praticamente acho que nenhum de nós aqui teve, né? Eu acho que nem a Gabi. Teve, Gabi? No começo da faculdade? Entendeu? Porque as faculdades eram assim. Então, de certa forma, não coloque mais um peso em cima de você
quando alguém fala, né, o que o Luciano falou, o que eu falei, ou outras pessoas, você vai ouvir muitos de nós falando isso, mas não coloque mais esse peso. A gente já tem peso demais da conta, tá? Dos nossos para trás, do nosso para frente, do todo dia. A gente adora o chicotinho. Não bota mais esse em cima de você. Eu, particularmente, até já falei isso para o Yuri, eu, particularmente, um dos pontos que me leva muito a ter sempre essa postura, a minha primeira formação é letras. Eu dei aula de português ainda por cima, trabalhava com produção, naquela época chamava produção de texto, né, redação. Então, isso aí é uma coisa que, vamos dizer assim, é muito sistêmico, né? É muito humano. Então, tem coisas que até hoje, eu não consigo. Meu ouvido fica estranho para mim, principalmente como eu trabalho com palavras, fica estranho para mim falar um direito humanizado. Isso, para mim, não cabe. Entendeu? Como que uma ciência humana, que o direito ciência humana, precisa de ser humanizado? Mas por que ele precisa de ser humanizado? Porque o Luciano trouxe aqui a questão. Nós saímos daquelas rodas, né, das tribos, etc. e tal, que se sentava e tentava resolver as questões, olhando cada um para si e o que estava acontecendo, e viemos para esse mundo das espadas. Então, quer dizer, o que a gente faz quando a gente, no seu caso, né, desta volta, nada mais do que você. É essa natureza. Agora, tudo bem. Fomos mal treinados, né? Fomos mal treinados. Eu ainda tive uma sorte que eu já trabalhava dentro da empresa quando eu fui para o jurídico. Então, e eu fui para consultoria. E aí eu era um papo fora d'água, direto e reto, né? Eu não gostava de escrever igual advogado, eu não gostava de falar igual advogado, eu era simples, eu nunca fui de ficar chamando ninguém de doutor, não gosto que fica me chamando de doutora. Então, assim, essas coisas sempre foram muito conflituosas para mim, coisas que talvez para você não fosse. Então, olha só, é porque somos humanos. E é esse direito que a gente está se dando em ser humanos, né? Agora, Rione, ajuda ela aí. O que mais que ela pode fazer, Rione? Além de, claro, eu não vou falar do Yuri, porque nós somos apaixonados, né? Então, você já está no caminho, você já está bem. Eu já vou te dizer que você já está no caminho, já começou a fazer os cursos do Yuri, você já está no caminho, Carolina. Mas, como a Luciana disse, você foi treinada para gladiar, como todos nós. Nós somos criados como gladiadores dentro das faculdades. Eu tive uma experiência diferente, eu tive métodos adequados de solução de conflitos no segundo período de faculdade, né? Então, isso já me deu uma visão diferenciada. Agora, quando eu me formei, e hoje é o que... Primeiro ponto, a área do direito que eu sempre procurei trabalhar, ela já me exigia uma necessidade diferente, de competência diferenciada. E aí, é claro, quando eu comecei a entrar na advocacia, eu senti essa necessidade porque, primeiro ponto, quando eu entrei na advocacia propriamente dita, eu não tinha um autoconhecimento, nunca fiz uma autocrítica minha como pessoa. Então, eu era um profissional vulnerável dentro dos fóruns daqui capixabas. Porque eu chegava numa audiência, eu não conseguia me comunicar, porque eu sempre fui criado como uma figura, por exemplo, do juiz e o promotor, como uma figura máxima de legitimidade, então não conseguia nem falar. Então, eu passei a um processo de autoconhecimento e autocrítica minha, como pessoa e como profissional. Depois eu descobri que eu não era advogado, eu era um empreendedor jurídico. Empreendedor no sentido de que eu tinha que achar soluções jurídicas para tentar resolver. Então, hoje eu procuro diversas formas de solucionar isso, tá? E isso é uma visão diferenciada, porque eu sou um gestor, e gestão não significa que é só a ciência do direito. Então, hoje, se você for olhar minha biblioteca,
eu acho que apenas 10% delas tratam sobre direito material. Processual deve ter 2 livros, propriamente dito. O resto é tudo fora, é tudo relacionado a outras temáticas. Curiosidades sobre psicologia, psicanálise, técnicas, ferramentas, escutativas das mais variadas. Hoje a gente precisa aprender, propriamente dito, inicialmente, acredito que o curso do professor Yuri deve estar abordando isso, são as ferramentas de escuta, as ferramentas de comunicação, não tem como fugir disso. Nós, advogados, sobrevivemos da intelectualidade de escrever, mas, acima de tudo, da fala, né? Mas, além da fala, é da visão ativa, é da escuta ativa, é da forma de se comunicar, né? Então, assim, e também, por incrível que pareça, eu estudei para ser diplomata, eu fiz curso para isso, então eu descobri que para ser um profissional da comunicação, que é o que o diplomata faz pela governança e tudo, eu tive que aprender de diversas coisas. Hoje até culinária eu gosto e eu trabalho, eu mexo com isso. Então, assim, isso é uma visão, eu estou trazendo a minha vida como ser humano, mexo com botânica, então tudo isso leva essa minha forma de vida, né, de ter esse equilíbrio como pessoa, isso leva eu a pensar de forma estratégica quando um cliente vem a trabalhar comigo, porque eu tenho um equilíbrio, né? E aí eu não absorvo, como propriamente dito a Marisa e o Luciano disse aqui, toda aquela carga de emoção do cliente. Nós temos uma mania de querer adotar o problema do cliente e aí escolher, não dentro da caixa de ferramentas, como a Tânia Almeida fala, né, as técnicas do diálogo e da comunicação, mas aí eu vou lá e pego uma espada, uma faca dentro da caixa de ferramenta, um martelo ou uma pistola para trabalhar e vou utilizar ainda da porta do judiciário como litígio. Às vezes a gente não tem um juiz preparado, nós temos um promotor preparado, e aí aquele sistema de litigiosidade nos leva a nós a agravar a situação ao invés de solucioná-la, né? Então, assim, gosto muito de ouvir o professor Yuri falar e ver a forma do tratamento dele com a temática, é que quando entra na porta do judiciário um problema, um processo ou o que seja, a gestão ela é compartilhada entre todos aqueles atores ali envolvidos, Ministério Público, Defensoria, juiz, advogado, todo mundo, e a parte, ela tem a sua responsabilidade. Então, assim, dica, siga, você já está num caminho correto, mas procure essa parte da autocrítica, do autoconhecimento e vá para outras ciências. Procure entender ferramentas, tente entender o que é uma empatia, o que é uma resiliência, o que você pode aprender de níveis de escuta. Porque a partir do momento que você aprender as ferramentas, né, você começa a desenvolver metodologias para resolver. E não são só aquelas metodologias do Código de Processo Civil. Não só existe mediação, não só existe conciliação, só existe arbitragem, não só existe o poder judiciário para resolver, não. Tá? É governança, diálogo para um consenso, solucionática e pragmatismo. É isso que a gente tem que procurar. E, para isso, vem do interno para o externo. Tá? Então, assim, eu acho que é uma forma que eu poderia contribuir. Entenda você como uma empreendedora jurídica, tá? Vai para frente e se você tiver que desenvolver tecnologia para isso, também faça isso. Tá? Eu estou falando assim, porque sistêmico é isso, é um mundo também aberto. A dinâmica e criatividade pura com ética. Saber dos limites humanos para isso. Tá, muito obrigada. Muito obrigada, Carolina, pela pergunta, pela oportunidade que está nos dando também, né, do Riane também falar sobre outras questões, outras ferramentas. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração, alguma outra ponte? Os colegas que foram convidados para fazer palestras, querem fazer mais alguma consideração? Eu gostaria de fazer só mais uma, de 1 minutinho. Só um pouquinho, Alana. Só para lembrar que por trás da comunicação não violenta existe a questão do trauma, né?
Então, às vezes a gente utiliza muita... Eu vejo muitas pessoas, e até saiu um livro agora, Não Seja Bonzinho. Às vezes a gente pensa que comunicação não violenta é ser bonzinho. E às vezes, Carol, isso não é bom, porque é uma estratégia de sobrevivência ser bonzinho. E às vezes as pessoas que estão achando que eu eu fui muito assertiva, mas às vezes a assertividade é uma comunicação, não, dependendo da forma. Então, não é bom ser bonzinho, é bom ser assertivo. E bom, professor Yuli, você falar que às vezes o bonzinho ele gera uma cegueira com relação propriamente ao conflito, né, e diagnosticá-lo, e aí é claro que você se torna vulnerável diante da outra parte, e aí você não acaba resolvendo o problema. Pelo contrário, você só está cedendo. E isso não é harmônico, isso não é saudável. Né? Isso é a forma de que a gente estuda de enfrentamento do conflito. É a pessoa que ela está tão traumatizada, ela fica no estado traumatizado. E quando ela fica no estado traumatizado, ela não tem condição de enfrentar o conflito. Ela fica lá no estado traumatizado. Ela evita o conflito, né? Evita o conflito. Evitação. Mas ela é boazinha não é porque ela não queira ter, ela não tem força para enfrentar, entende? Mas então, ao invés de você sair da luta e fuga e às vezes, não, você é bonzinho, tal, sei que lá, tal, é importante você ter uma regulação emocional para você ser cooperativo. Tudo isso está vendo lá. A gente vai ver no curso. Eu sempre falo, assim, que a gente precisa de ter repertórios, né? O Riane trouxe aí uma questão até da culinária. Pode parecer uma coisa estranha para nós que tivemos a formação que tivemos, né? Carol aí, que está trazendo explicitamente essa questão, né, do quanto que sempre foi litigante, e uma coisa interessante que é esse estresse, né? Esse estresse. E aí, só o fato de você já reconhecer esse estresse, esse cansaço, esse eu não quero, isso é um próprio convite para o seu corpo está dando para você a oportunidade para você ter uma nova postura. Também colaborando com isso aí que você estava falando, eu, Elciana, quando comecei a dar nome a esses comportamentos, eu conheci uma abordagem que chama Design Thinking, que é uma abordagem que o ser humano que é o centro de tudo. E aí, nessa abordagem, ela é usada na indústria, ela é usada para um monte de coisa, dentro das relações de liderança, até mesmo para desenvolver produtos, para resolver conflitos, para um monte de coisa. E como eu trabalhava com muitas informações, eu tinha mania sempre de desenhar. Então, por exemplo, eu pegava uma ata de assembleia de uma SA, então aquele monte de empresa que estava ali, né, no hall de sócio. Então, para você identificar aquele monte de coisa, eu ficava desenhando, fazia mapa mental daquilo, fluxo para ver data do que tinha acontecido nas assembleias. E o dia que eu descobri que essa abordagem desenhava, eu falei, nossa, então esse negócio que eu faço tem nome. E aí eu comecei. E lá também ele não fala muito na palavra sistêmica. Hoje até que fala, mas naquela época falava mais holístico. Então falava da palavra holístico. E assim, isso veio hoje, por exemplo, onde que está essa evolução? No legal design, que é o quê? É uma evolução que veio do design e que uma advogada em Stanford olhou no departamento de design e disse assim, mas espera lá,
esse pessoal organiza as coisas assim, eu acho que esse negócio vai dar junto com o direito a alguma coisa. Então, tem essa abordagem, que também tem o ser humano ao centro, e, grosso modo, o sistêmico é isso também, porque é o ser humano. E aí o ser humano tem vários sistemas. E a gente está olhando o quê? A necessidade dessa pessoa. E como que cada uma abordagem executa aquilo que faz, é pertinente àquelas abordagens. Mas são possibilidades. Então, o que é importante para você? Eu, por exemplo, eu não sou consteladora, né? Não sou e não tenho vontade de fazer curso de constelação, mas eu tenho nada contra quem é que faz. Então, o que eu estou querendo ser assim, bem radical para você que fez essa pergunta, né? Para a Elaine, que está perguntando o que é. O que é que você quer? Você tem que perguntar para você, de dentro mesmo, de dentro para fora. O que é que você quer? Qual é a sua missão com esse direito? Você fez um curso. O que te levou para lá? E aí, né, o Luciano Trindade falou muito bem isso. Hoje já está se discutindo o mundo afora. Né? Isso não é uma questão que a gente está aqui nessa tela, nesse lugar. É mundo afora. Como que o direito vai dar conta? Tudo está evoluindo. Será possível que o direito vai ficar do jeito que está? Nós ainda vamos continuar batendo o pé e falar, não, a nossa profissão tem que ser assim, quadrada, fechada, desse jeito só existe o judiciário, não existe outro lugar. E é dessa forma, e é nessa abertura, e é nesse lugar dessa fala que cada um de nós precisa de ter, entendeu? É por aí. Então, essa é a visão que eu posso também contribuir aí um pouco com você. E aí, meus queridos, Olguinha, nossa, gente, é tão legal ver vocês. Olha, a cada um aí da nossa comissão, Vanderlei, estou vendo a Aline, Elisandra, nossa, gente, olha, e eu vou confessar uma coisa para vocês, esse ano eu estive bem afastada, quase não vi meus coleguinhas, mas, enfim, estou muito feliz. A Aline está aqui nos prestigiando, a Dani, a Bruna, olha que legal. O pessoal aí que eu não tinha ainda o prazer de conhecer, estou conhecendo vocês, isso é muito bom, mesmo que seja por agora, né? Virtualmente. Mas o Yuli, ele está abrindo a mansão dele lá em Maceió, e a Marisa está abrindo a mansão dela lá em Campinas. Então, se vocês quiserem, Yuli, aproveita aí, convida o povo para o seu evento. O meu quarto ele já reservou lá na mansão dele. Elci, tem uma pergunta. Ai, tem pergunta? Perdão. Elaine, você queria fazer mais uma pergunta, né? Qual é a dica do Yuli para quem quer iniciar? Fala, você depois falou que, primeiramente, tem que descobrir o que nós queremos. E com a advocacia sistêmica, eu quero simplesmente eliminar esse caráter beligerante que eu tenho dentro de mim, porque eu tenho esse senso de justiça muito arraigado, que às vezes com certeza pode me prejudicar, porque o sistema está aí posto, e a gente não pode querer chegar na advocacia, querer salvar o mundo, se o sistema já está aí há décadas, há milênios. Quem sou eu para querer salvar o mundo, né? Então, é mais isso, é uma postura interna, mudar para que eu possa oferecer o melhor ao meu cliente. Exatamente. E siga o Yuli. Siga o Yuli, que ele vai te ajudar bem a diminuir essa beligerância aí. Quem estava falando, gente? Desculpa. Uma pergunta, Elci. Pergunta. Espera aí um pouquinho. Desculpa. A Viviane está perguntando para o Yuli. Qual é a dica para quem quer iniciar nesse nicho que você está falando, de postura sistêmica? É isso? Cadê a Viviane? Quer falar aqui? Aqui, tudo bem? É isso mesmo. Isso. Yuli perguntou para ti. Depende, obrigado. Depende muito de você, Viviane. Depende muito da pessoa, como a Elci falou, né? Do que você quer, do que você almeja e qual a fase que você quer. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam mais
se for uma postura sistêmica, né? Eu quero saber um pouco mais eu enquanto a minha família, né? Bom, então, talvez as constelações familiares seja uma boa, você acreditar nisso e aplicar isso no direito também, né? Estudar um pouco mais sobre esse tema. Eu quero ter soluções, para as questões. Você pode utilizar também alguma coisa de estruturas e tudo mais. Eu quero saber dentro de mim, aí eu tenho um método IOPT. Não, eu quero saber de negociação, como que eu quero negociar as coisas. Então você faz negociação. Eu acredito numa comunicação mais adequada, comunicação não violenta. Eu quero estudar tudo isso ao mesmo tempo, design. Porque Obrigada. eu aprendi que design é o que eu faço. Sim. Eu fui ler um artigo sobre design e eu pensei, o que eu faço é isso. Eu vejo um caminho desenho um caminho para a solução do conflito, né? Cada conflito tem o seu desenho. E aí, isso que eu faço. A gente fez uma estrutura, eu e a Lu, a gente faz isso, a estrutura, a gente planeja a comunicação que tem que ser feita, em que pontos que a gente tem que atuar, a gente desenha tudo isso. É muito legal o que a Elsie falou sobre design, é muito bom. Obrigada. Pessoal, olha só, acho que a gente já, a não ser que alguém queira mais falar, eu já coloquei aqui o link, tá? Da cartilha. Vocês podem baixar, ela está em PDF, reforçando e reafirmando, isso é um marco que está à disposição de toda a comunidade, que foi feita por nós aqui, né? Com a excelente, maravilhosa coordenação e apoio do professor Yuli. Cada um dos membros e membras da comissão que contribuíram na coordenação da Ludmila, mas ela não é um trabalho fim, ela é um trabalho só de começo, é um trabalho porque nós aprendemos que precisamos ter alguma coisa escrita, então nós escrevemos. E nessa sequência, né, eu quero ter o prazer também de ler, de participar do lançamento da cartilha lá do colega Luciano. Ele também já deixou o link aqui embaixo. Eu digo a vocês que isso é um caminho, e aí sim, tá, gente? Não tem volta. Quem viu isso aqui nunca mais vai deixar de ver, tá, Elane? Nunca mais você vai deixar de saber disso. É um caminho que, por vários caminhos, vai te trazer para esse lugar. Isso vai sempre falar no seu ouvido, como eu acabei de falar para vocês aqui, né? Eu voltei, eu estou aqui. Então, esse caminho é um caminho sem volta. E eu faço muito questão que seja, porque, afinal de contas, se eu sou humano, e se eu estou me olhando como um ser humano, isso é maravilhoso, né? Porque eu, por muitos anos, gente, eu era uma máquina poderosa, mas uma máquina sem consciência. Então, isso me trouxe muitos desafios. E olha que coisa, Carol. Eu era sistêmica, eu nunca, graças a Jesus, não vou morrer se Deus quiser, sem nunca ter feito uma audiência com nenhum juiz. Amo os juízes. Meu franjinho, então, Nossa Senhora, adoro. Mas, olha só o que eu estou falando para você. Como que a consciência faz diferença na vida da gente. Bom, consciência. Então, primeiro a gente e depois todos os demais, inclusive os filhos. Isso, às vezes, pode ter chocado aqui quem fala, né, a minha fala aqui. Mas se você não ama você, é muito difícil você amar seu filho. Muito difícil.
Né, Olga? Meus queridos, mais alguém? Luciano, quer fazer um convite oficial aí para o povo? Já deixou o link para o povo te prestigiar lá também. Muito obrigada aqui quem tá nos dando parabéns, mas os parabéns são de todos nós, quem escreveu sim, mas quem também está aqui, quem está aberto para esse movimento, isso é um grande movimento. Então, muito obrigada também vocês. Luciano, vamos lá? Sim. Bem, então, como eu disse, na terça-feira que vem, nós vamos fazer o lançamento da nossa cartilha aqui de Direito Sistêmico. Eu deixei o link para quem quiser fazer a inscrição, daí também será pelo Zoom e pelo YouTube. Eu vou ter a alegria também de receber no lançamento o nosso colega doutor Yuli, também uma advogada que já atua há muitos anos no direito sistêmico, tem bastante experiência, que é a doutora Bianca Pisato, ela vai também nos falar alguma coisa. Eu convidei para o lançamento uma advogada já com uma reconhecida experiência e também um juiz, né, bastante experiente na utilização do direito sistêmico, até para passarem um pouco dessa experiência para os nossos advogados aqui, porque a gente está, na verdade, o objetivo é levar o conhecimento para os advogados e dessa possibilidade, né? Eu digo, é uma ampliação do mercado de trabalho para o advogado, ou seja, a possibilidade de trabalhar diferente, né? E quem gosta de trabalhar da forma tradicional que vem sendo feita, tudo bem, está tudo certo, mas a gente precisa ampliar porque há aí uma demanda, um mercado a ser preenchido, nesse sentido que o direito sistêmico se adequa. Então, será a todos aqueles que nos derem a honra de estarem presentes no nosso lançamento também na terça-feira que vem, será uma honra continuar partilhando esses conhecimentos, essas experiências com todos. E aqui eu digo que foi uma honra, né? Estou muito feliz de ter participado, de ter sido convidado e aprendi muito e foi uma alegria ver todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigada. Agora eu quero fazer esse agradecimento mesmo, já despedindo aqui nesse momento. A gente se encontra, com certeza a gente se encontra por aí. Eu vou agradecer a Elaine em nome de vocês todos, né? Porque é uma alegria muito grande. Imagina, né? Uma colega que ainda fala igual o povo adora, falar que ainda não é advogado de carteirinha. Um dia desse que eu fiquei, gente, o que é esse negócio? Ou é advogado ou não é? Mas, enfim, mas é muita alegria a gente ver uma pessoa, né, que já está ainda sem terminar o curso de Direito, tendo essa vontade de estar aqui e com esse desejo e se abrindo para essa oportunidade. Então, muito obrigada. E a gente pode encerrar por aqui. Mais uma vez, o link da cartilha está aí para vocês. E vamos, na terça-feira, nos encontrar lá com o Luciano. Muito obrigada, gente. Grande abraço. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Bom final de semana.